tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite para estar hoje aqui. É com muito gosto que encerro esta terceira conferência anual do Ecoseguros, um evento que é já um marco na agenda do setor segurador nacional e que finalmente se pôde concretizar em formato presencial depois das restrições decorrentes da pandemia Covid-19. Deixo desde já um cumprimento aos oradores que, ao longo da sessão de hoje, abordaram o papel que a atividade seguradora pode tomar e que vai certamente tomar nas soluções para os desafios económicos e sociais com que nos deparamos. Sou testemunha disso, acabei de assistir a este excelente painel que nos mostra exatamente isso. Temos cá seguradores, estão cá para trabalhar, estão cá para responder. Vivemos, como todos sabemos, momentos conturbados em que a conjuntura económica se mantém fortemente influenciada pelos impactos da invasão da Ucrânia pela Rússia, num momento crítico para o processo de recuperação europeia e mundial, ainda sob o rescaldo de 2 anos de pandemia. As sanções impostas à Rússia pela comunidade internacional e consequentes medidas de retaliação magnificaram os efeitos da crise energética e das perturbações sobre as cadeias de abastecimento, amplificando a trajetória ascendente da inflação. Simultaneamente, as alterações nas medidas de política monetária, verificadas por todo o globo, em resposta à crescente inflação, conduziram a um aumento significativo das taxas de juros de mercado, descolando do ambiente de baixas taxas de juros com o qual convivemos durante quase uma década. Se, por um lado, esta realidade abre boas perspectivas na oferta de produtos de poupança com retornos garantidos mais atrativos, por outro lado, reaviva preocupações antigas relativamente à sustentabilidade do endividamento público, ao risco de incumprimento dos privados e a fenómenos de fragmentação dos mercados financeiros aos quais a nossa economia se encontra particularmente exposta. Em paralelo, também os mercados acionistas fazem sentir quebras nos preços dos ativos e aumenta a volatilidade, persistindo receios de correções descendentes adicionais. Os desafios impostos por esta conjuntura são bem conhecidos de todos e foram abordados nesta conferência, seja ao nível da subscrição, do aumento dos custos com sinistros ou da gestão criteriosa dos portfólios de investimentos. A ASF está muito atenta a estes desafios, encontrando-se a conduzir ações de supervisão e de monitorização dos riscos específicas, tanto na vertente microprudencial como na vertente macroprudencial. Em concreto, estão em desenvolvimento iniciativas de monitorização dos riscos cibernéticos, também ouvimos há pouco falar sobre esse assunto, nas vertentes de riscos operacional e de subscrição, assim como de análise de sensibilidade do setor segurador aos principais riscos da atual conjuntura macroeconómica. No entanto, é muito importante que sejamos capazes de pensar o longo prazo e, simultaneamente, gerir as necessidades de curto prazo. Apesar da conjuntura desafiante que enfrentamos e que nos vai acompanhar em 2023, os desafios estruturantes do setor segurador não se alteraram. Diria mesmo que estão mais evidentes. Falo dos desafios inerentes ao Protection Gap, ao aumento da longevidade, às alterações climáticas e à transição digital. A este respeito, a ASF tem trabalhado na procura de soluções efetivas e duradouras e que não podem ser circunscritas ao setor segurador, antes articuladas também com as políticas públicas. A título de exemplo, relativamente ao Protection Gap e ao aumento da longevidade, a ASF apresentará em breve 2 estudos sobre estas matérias, os quais irão certamente dinamizar o debate que se pretende alargado em torno das melhores soluções. Para a redução do Protection Gap, importa que os operadores continuem a desenvolver oferta seguradora, financeira e tecnicamente sustentável, adaptada às necessidades dinâmicas das famílias e da economia, reforçando o desempenho do papel fundamental dos seguros na proteção e diversificação dos riscos dos agentes económicos. No que se refere ao aumento da longevidade, o setor segurador continua a ser um ator privilegiado, não só pelo seu papel histórico na captação de poupança para a reforma, como crescentemente no acesso a cuidados de saúde complementares ao Sistema Nacional de Saúde. Destaque também algumas iniciativas em curso a nível internacional, nomeadamente a nível europeu, nas quais a ASF tem tido uma participação particularmente ativa e das quais o setor segurador, a regulação e a supervisão beneficiarão.
Sobre a temática do Protection Gap e com forte interligação com os desafios relativos às alterações climáticas, será publicado, até ao final do ano, o dashboard europeu da IOPA sobre Protection Gap para riscos de catástrofes naturais. Este instrumento irá fornecer uma visão transversal, a nível europeu, dos níveis de risco e respectivos índices de penetração de cobertura seguradora para um conjunto de riscos de catástrofe natural, esperando-se que se possa traduzir também numa importante ferramenta de consciencialização de toda a sociedade e, em particular, de apoio ao diálogo com decisores de políticas públicas. Ainda em matéria de riscos climáticos, integrado na estratégia de financiamento da transição para uma economia sustentável da Comissão Europeia, está em estudo, ao nível das autoridades europeias de supervisão, o lançamento de um exercício transversal ao setor financeiro de stress test aos riscos climáticos, no sentido de se obter uma fotografia completa e integrada sobre este problema transversal. O papel do setor segurador em relação aos riscos das alterações climáticas é já bem conhecido de todos, impactando o negócio em múltiplas vertentes, desde a subscrição de novos riscos à exposição a uma maior frequência e severidade de sinistros em diversas coberturas, passando pela reorientação das políticas de investimento, atendendo à transição política e tecnológica requerida para a conversão de diversas atividades económicas para moldes compagináveis com os objetivos de sustentabilidade. Sobre esta temática, aproveito para alertar para a responsabilidade do setor segurador, ao nível da divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade e de informações pré-contratuais. Neste particular, a ESF irá estar atenta aos fenómenos de greenwashing. Por sua vez, no âmbito da criação de um quadro comum de resiliência operacional digital, conhecida por DORA, aplicável ao setor financeiro europeu, os próximos anos prevêem-se de grande intensidade, sendo necessário preparar o pacote de regulamentação e, simultaneamente, capacitar os operadores e as autoridades de supervisão para os desafios da implementação nesta área de grande complexidade. Com efeito, logo que o regulamento entre em vigor, previsivelmente no início de 2023, as autoridades de supervisão europeias, a EBA, a IOPA e a ESMA, com o forte envolvimento das autoridades de supervisão nacionais, terão 2 anos para preparar as normas técnicas que irão detalhar os requisitos do pacote legislativo. Recorde-se que o DORA apresenta um conjunto de medidas que visam robustecer a resiliência digital operacional do setor financeiro europeu, abrangendo, entre outros aspectos igualmente relevantes, um quadro de gestão de riscos associados às tecnologias de informação e comunicação, as TIC, a gestão de incidentes relacionados com as TIC, incluindo a possibilidade de criar uma base de dados de incidentes a nível europeu e a gestão de riscos associados a prestadores de serviços de TICs. A respeito dos riscos cibernéticos, o quadro de monitorização que foi recentemente lançado pela ASF pretende possibilitar a recolha de um conjunto de dados que lhe permita, acima de tudo, aferir a exposição dos setores que supervisiona a estes riscos, numa perspectiva operacional e também a avaliação da sua exposição na vertente de cobertura de riscos. Estas iniciativas são passos dados no sentido da construção gradual de uma framework de monitorização dos riscos cibernéticos em linha com os requisitos previstos no pacote legislativo europeu DORA. Importa sublinhar o importante papel que as empresas de seguros e resseguros desempenham, na medida em que a oferta de cobertura para riscos cibernéticos, ainda que não substitua naturalmente a adoção de medidas de prevenção e proteção adequadas, dizia eu, possibilita, em certa medida, atenuar o eventual impacto financeiro de um incidente cibernético. Uma referência também aos trabalhos de revisão do regime de Solvência II, incluindo a proposta diretiva para a recuperação e resolução de empresas de seguros, onde esperamos assistir, em 2023, a desenvolvimentos importantes no sentido do robustecimento do quadro regulatório permanente onde operam as empresas de seguros nacionais. Recordo que na revisão da Diretiva Solvência II estão em debate, entre outros aspectos, propostas que visam o reforço do princípio da proporcionalidade, o aperfeiçoamento do processo de supervisão,
em especial de grupos seguradores e do negócio transfronteiriço, além da introdução de ferramentas de política macroprudencial e de outras disposições alinhadas com os objetivos políticos prioritários da União Europeia, nomeadamente a União dos Mercados de Capitais e a implementação do Pacto Ecológico Europeu. Por seu turno, a proposta de diretiva para a recuperação e resolução de empresas de seguros, que pela sua natureza inovatória se encontra naturalmente num estágio menos avançado, aborda matérias de particular complexidade, como o planeamento preventivo de recuperação e resolução, a aplicação de poderes e instrumentos de resolução ou o financiamento da resolução. A ASF alocou substanciais recursos a estes processos legislativos, desde as suas fases preparatórias, encontrando-se nesta fase a assegurar apoio técnico ao Governo nos processos negociais europeus que estão em curso. Relevante é também a iminente entrada em vigor da IFRS 17, a norma internacional de relato financeiro dedicada aos contratos de seguros, que implica uma profunda alteração, não só nos sistemas contabilísticos, mas em toda a infraestrutura tecnológica dos operadores. Desde a emissão deste normativo, em 2017, que a ASF tem vindo a empreender um vasto conjunto de iniciativas, sempre em estreita articulação com o mercado, com vista a assegurar que as seguradoras nacionais estarão aptas e capacitadas para uma transição harmoniosa. De entre essas iniciativas, destaco naturalmente o estudo de impacto quantitativo que está em curso, que disponibilizará uma primeira estimativa do impacto inicial da nova norma, ao mesmo tempo que permitirá às empresas capitalizar na preparação do reporte financeiro à data de transição. Todos estes desafios mostram a importância de os operadores disporem de bons sistemas de governação e de conduta de mercado e do papel que a ASF tem tido neste domínio. Espera-se que o ano 2023 seja um ano de consolidação da implementação da nova norma de conduta de mercado e da norma do sistema de governação, que entraram em vigor, respectivamente, em final dos meses de julho e de junho deste ano, e ainda das orientações de fit and proper, que serão aprovadas pela ASF dentro em breve. Estes instrumentos vieram atualizar o regime regulamentar face ao enquadramento legal nacional e europeu e às melhores práticas de supervisão, tendo a ASF decidido aumentar o nível de exigência, estabelecendo a base para a implementação de mecanismos e práticas de supervisão prospectivas, proporcionais, consistentes e assertivas. Quando estamos perante tantas transformações e tão importantes, as preocupações com a proteção do consumidor têm de estar presentes, assegurando que estas transformações se fazem no integral respeito dos seus interesses. Continuarão a ser preocupações centrais da ASF, assegurar que os consumidores disponham de informação que lhes permita estarem devidamente informados sobre as características dos produtos que estão a adquirir, sejam de consumo, sejam de poupança, e sobre a sua adequação às suas necessidades e ao seu perfil de risco. Quero terminar com uma palavra de confiança no setor segurador, um setor bem capacitado. O que eu quero dizer com isto é que é um setor sólido, com boa capacidade de gestão, e dizia eu que quero terminar com uma palavra de confiança no setor segurador para responder à atual conjuntura, que vai responder, e aos desafios estruturantes que estão na ordem do dia e que a conjuntura veio evidenciar. E não podemos perder este foco no longo prazo e devemos trabalhar em todas estas questões que vimos, que eu referi anteriormente e que, aliás, assistimos neste painel. Portanto, tratar do curto prazo sem perder aquilo que é o essencial do longo prazo. E o setor segurador está preparado para ambas as missões, o curto prazo e o longo prazo. E agora sim termino, reforçando a mensagem que vos deixei há instantes. Os desafios conjunturais que enfrentamos dão um mote para o reforço da nossa convicção que urge acelerar soluções para os desafios estruturantes. Muito obrigada pela vossa atenção.